Cá estamos nós, nos Ansas, mais uma vez, como é costume, desta vez para lhe falar, e também mais uma vez, das nossas coisas. Nossas coisas porque o património também nos pertence. Nós vivemos paredes meias com ele e é dele mesmo que vamos falar hoje, com uma pessoa que já passou pelos Ansas há uns anos e que desta vez nos vem falar de uma tese de mestrado que deu origem a um livro. A tese de mestrado falava sobre o Paço de Paredes na Miadela e hoje temos a possibilidade, daqui a uns dias, de ter o livro na mão, que se chama A Casa de Paredes na Miadela. Estou-lhe a falar da arquiteta Fabíola Franco Pires, que é uma miadelense e, como tal, achou que devia dedicar-se a preservar o pouco que há para preservar, se é que ainda há alguma coisa, deste paço, desta casa, que está ali inteiramente ligada à história da Miadela e não só. Com grande pena nossa, queríamos dizer-lhe exatamente onde é e que casa é, mas do casarão que existia, hoje há um exemplar ínfimo de 4 paredes, em que as paredes já são realmente pedras neste momento. De qualquer das formas, e se não me engano, e depois corrigir-me-á com certeza a nossa convidada, penso que é a casa-mãe, que foi aquela que começou e depois se foi alongando até dar exatamente a Casa de Paredes. Arquiteta Fabíola, muito obrigada por estar connosco. Obrigada. É um gosto falar destas coisas. Eu sou uma apaixonada pelo couto de paredes, como nós vulgarmente lhe chamamos, porque quando criança fui para lá muitas vezes com caseiros que lá faziam as colheitas e vindimas principalmente, e fiz as minhas viagens desde a minha casa até ao couto de paredes de carro de bois com as pernas de fora. Como toda a gente naquela altura fazia. Curiosamente tenho muitas saudades dessas viagens e mais ainda das pessoas que me proporcionaram fazê-las. Portanto, se fosse possível a gente falar sempre nelas e não as deixar morrer, mas vivem na nossa memória, de vez em quando a gente fala e acabam por estar sempre vivas. Então, como é que a arquiteta se lembrou um dia de pegar no Paço de Paredes e fazer uma tese de mestrado? Ora, diga-me lá. Como todas as coisas, por acaso, não é? Pronto, todas as Mas coisas... foi um bom acaso, neste Foi um bom caso. acaso, foi um bom acaso. Foi uma coisa muito simples. O meu tio tinha um livro do Almeida Fernandes, não é? O famoso Miadela Histórica, e emprestou-me. Vi o livro na casa dele, assim, o que é isto? Ele, leva para ler. Depois até, entretanto, ele ofereceu-me o livro, mas durante o tempo que estive a consultá-lo, a lê-lo, tinha lá uma fotografia como se chama habitualmente, do couto de paredes, não é? Ou do Paço de Paredes, ele tem muitos nomes. E eu achei aquilo, eu já andava a frequentar o curso de arquitetura, e portanto já tinha ali algum olho, digamos assim, para o assunto, e eu achei aquilo muito curioso. Não conhecia este edifício na Miadela. Uhum. E então comecei a fazer perguntas, não é? Fui perguntar ao meu avô, que era a pessoa mais velha, próxima, digamos assim. Mais poderia ter visto, não é? Exatamente. Ele morava lá perto e, portanto, também tinha essas experiências, também me contou muitas coisas, como a Laurinda acaba de descrever. E explicou-me, fica ali no matinho, os caseiros era o Sr. Francisco, que era o pai da Ana Maria do Carmo, e explicou-me ali mais ou menos o contexto. Eu fiquei muito entusiasmada com aquilo e fui à procura, não é? Entrei, subi o muro, fui espreitar. E era lindo naquela altura, e era. Eu recordo, já estava uma concha enorme, que era sim, uma dentro fonte, mas eu não vi isso imediatamente, ou seja, e quando eu fui, nós estamos a falar do início dos anos 2000, digamos assim. Ui, já estava. Já estava. Mas enfim, a traça estava lá, não é? Pronto, e aquilo entusiasmou-me muito. E curiosamente eu estava na faculdade a fazer uma cadeira que se chama História da Arquitetura Portuguesa, que acho que toda a gente, independentemente de ser arquiteto, devia ter. Porque nos mostra, enfim, a riqueza arquitetónica do nosso país, do nosso património, é muito interessante. E nós tínhamos essa cadeira, nós tínhamos aulas teóricas, mas tínhamos um trabalho de grupo onde era suposto fazer ou a evolução de uma cidade ou vila, ou então o levantamento de um edifício antigo. E os professores que davam a parte prática tinham uma lista de edifícios, mas nós poderíamos propor um.
E eu, na altura, achei que seria interessante propor o passo de paredes. Os professores gostaram da ideia. Qual era o problema? O problema é que ele não estava em condições para ser feito um levantamento, não é? Estava, enfim, pronto, cheio de vegetação, era perigoso, obviamente, andarmos ali a tirar medidas, pronto. E aquilo foi adiado. Pronto, e depois mais tarde, quando surgiu, quando eu acabei o curso, no fim tem que se fazer uma dissertação de mestrado, eu lembrei-me outra vez do passo de paredes e aí já consegui, já estava em condições de eu poder fazer esse levantamento e o posterior estudo, que deu origem depois agora ao livro. Trabalhoso, não? Ah, sim. Pois, porque ter de imaginar, eu recordo-me que o Couto de Paredes, de um momento para o outro, desapareceu. Aquilo foi uma coisa muito rápida. Eu tinha uma fotografia há tempo, já não tenho, não sei o que é feito dela, com um grande letreiro a dizer vende-se, com o número de telefone. E a partir daí a casa perdeu-se completamente e agora tem só aquele bocadinho que eu penso que é a casa, ainda faz parte da casa inicial. Aquele bocadinho que nós vemos quando passamos naquele acesso à autoestrada, quem vai para o Porto, é a forma mais fácil de ver o edifício, ou seja, para quem não conhece e para identificar quem sai da rotunda que nós chamamos do Melro, não é? E vamos em direção ao Porto, do lado direito, quando fazemos essa curva do acesso à autoestrada, ele está ali. E o que se vê realmente é uma torre, uma pequena torre, e depois um corpo alongado que seria, daquilo que das conclusões que eu tirei, digamos assim, seria a primeira construção, o primeiro corpo a nascer naquele edifício, que será de finais do século XV e inícios do XVI. Agora imagine-se, hoje com tanta tecnologia, como é que aquela pedra sobre pedra, não é? Quase se aguenta estes séculos todos e a parte que seria de ficar mais tempo é a primeira que desaparece, não é? Sim. É curioso, não deixa de ser curioso. Também compreendo que não poderia desaparecer tudo, seria perigoso, não é? Também. Sim. Porque depois apesar de não se fazerem grandes coisas nesse sentido, há sempre uns inquéritos e umas coisas que se fazem, porque aquilo no fundo é património, não é? Está classificado património, não é? Classificado, e perante isto, assistimos ali àquela parte da casa inerte e o que é que se pode fazer? O que é que há a fazer? Não há a fazer nada, não é? Deixa-se estar. Até a derrocada total. Há sempre... como se costuma dizer, só preciso de vontade, acho eu. Aquilo está numa situação complicada porque é particular, não é? A verdade é que também a passagem daquele acesso complicou muito a vida de quem particularmente poderia fazer alguma coisa pelo edifício. Ou seja, vamos imaginar que a pessoa até queria fazer ali um turismo rural, não é? Um turismo de habitação, um turismo rural. É impossível, porque o barulho... Eu cheguei a filmar quando andava a fazer os levantamentos e o barulho é intenso dos carros, não é? É muito complicado. Está mesmo à superfície, a estrada, sim, não é? Sim, aliás, o próprio acesso está rente à capela. A capela também já está em ruínas, deve ser o edifício que está mais degradado, digamos assim, e está ali mesmo rente, ou seja, acabou também... ali com as vibrações todas da estrada. Sim, com o barulho, ou seja, o uso que se pode dar àquilo é sempre muito limitado já por esse motivo, razão, não é? sim. Por esse motivo. Depois o acesso principal também, que tinha aquele portão com o brasão, foi destruído, teve que ser retirado porque o acesso passou mesmo por cima dele. Outra limitação. Mas eu acho que com alguma imaginação que se poderia arranjar, que se poderia arranjar uma utilidade para aquilo, porque o terreno é muito grande, não é? Sim, que aquilo é um bocadinho agora no fundo que ocupa, não é? Sim, aquilo ocupa ali um bocadinho, depois há muito terreno para sul, digamos Exato. assim. E há a parte de cima, que ficou dividida pelo acesso, que é neste momento é outro artigo, digamos assim, é outro terreno, não é? Portanto, eu acho que na dissertação de mestrado, a minha sugestão na altura foi reabilitar o edifício antigo, ou seja, o mínimo possível preservar a ruína e reconstruir o que se pudesse reconstruir, não é? Sem inventar, digamos assim. Sim.
e fechá-lo com algum material que fosse quase transparente. O vidro, neste caso era o vidro, mas poderia... Isto é, obviamente, é um exercício académico, vale o que vale, não é? Mas é uma sugestão, digamos assim. É uma questão de experimentar e logo se vê, não Exatamente, é uma questão, e uma questão de debater também. Claro. Mas essa era a solução para aquele edifício. Não se poderia fazer nada que o barulho perturbasse, digamos assim. E depois, na parte sul do terreno, o que se propôs foi um edifício novo para um centro de estudos etnográficos. Eu lembrei-me dessa claro, acredito. Lembrei-me dessa função porque, enfim, Viana tem claro, esta tradição do folclore, mas eu acho que folclore e etnografia são coisas diferentes, não é? Eu não vou entrar por aí porque a Laurinda sabe isso muito mais do que eu. São coisas diferentes. Confunde-se um bocadinho, não é? Sim, e a etnografia acho que é o que tem estado em falta nessa balança, não é? Onde o folclore tem pesado muito mais. Acho eu. E muitas vezes no pior sentido, não é? E muitas vezes no pior sentido, pronto. O que é pena. Sim, e portanto, um centro de estudos obviamente envolveria uma biblioteca, até, e o edifício antigo daria um apoio, digamos assim, àquelas atividades que se desenvolveriam em paralelo com esse centro, não é? Não teria de ser, lá está, é um exercício académico, mas não teria de ser algo enorme e dispendioso, claro, mas há sempre maneira de preservar sem ser... com tendências megalómanas, não é? Exatamente, com imaginação acho que chegamos lá. Exatamente, mas era necessário fazer alguma coisa. Sim. Porque somos os privilegiados, há ali, creio que provavelmente há uma rota qualquer que nós já nem conhecemos, mas que existiu. Sim. Até pela localização dos espaços e essas coisas todas ligadas à história, que seria bom não perder. Sim, principalmente a camada jovem, que não conhece de todo. Nunca vai ter a hipótese que nós tivemos, eu pelo menos, que ainda sou um bocado mais velha, bastante mais velha, e que conheci aquilo no auge, não é? A casa no auge, que era qualquer coisa de fabulosa. Aí depois o entrar ali dava-nos uma dimensão, hoje olhando para trás, eu sentia qualquer coisa quando lá chegava, de diferente. A gente sentia-se pequenina, não é? Eu não era grande na altura, mas parece que aquilo que era um gigante, uma casa gigante, uma coisa fabulosa. E tenho muita pena que o Couto Paredes esteja assim. E pronto, muita gente se tem debatido por essa questão, mas a Fabíola realmente tem sido uma pessoa que se tem preocupado bastante com aquele espaço. Tanto é que aproveitou para fazer a sua tese de mestrado e agora temos a surpresa no dia 1, que curiosamente vai apresentar um livro que se chama A Casa de Paredes na Miadela. Sim. Esta apresentação tem o seu quê de curioso. Primeiro porque é num sítio que já foi famoso na Miadela, não é? Os bailes de São João faziam-se em Portozelo, no Largo. É verdade. E é lá que vai ser apresentado o livro ao ar livre, às 5 horas da tarde, penso eu, 17h30, aliás, melhor dizendo. E depois uma pessoa olha para isto tudo, quer dizer, o Couto Paredes é bastante velho, mas os bailes do São João, as festas de São João, também já não existem. Também já não existem. Existem eram populares, não é? Muito. Existem noutro formato, sim. Continuam a fazer, não aquele mês inteiro que se fazia antigamente, nem que no mesmo local. Era uma romaria, não é? Que era muitos carros, muita confusão. Sim. Tanta gente a pé que ia para lá, pelo menos a minha dela, não é? Do centro. Ainda vi uma coisa curiosa, vi uma fotografia antiga das pessoas a dançarem nós chamámos o descampado àquela zona, pronto, aquilo não é um nome oficial, mas é o que nós chamamos lá em Portozelo. E então, eu até comentei que, meu Deus, antigamente toda a gente dançava, agora ninguém dança. Pois não, cheio. Não, agora não, é verdade. Ninguém dança, é incrível. Não há festa, ninguém dança, o Couto Paredes, coitado, está moribundo, enfim. E depois a gente desaparece e já ninguém mais se vai lembrar destas coisas. Não é bem assim. Por outro lado, que era o que eu ia dizer por duas razões. Por outro lado, também me recordo que há uns anos atrás, não sei bem em que ano, eu estava numa apresentação de um livro e chamei a atenção, já tinha feito isso, com quem de direito, para o seu trabalho. E pensei que naquela altura, já vai para aqui há 10 anos? 16. 16, o momento em que eu apresentei, que levei, digamos assim, a tese
A júri. Pronto, a Pois, júri. portanto, logo a seguir falámos nisto numa apresentação de um livro e foi prometido que realmente iriam tomar conta da situação, isto é, publicar o livro, fazer alguma coisa, chamar atenção para o Couto de Paredes, mas até hoje nada. Como é que a Fabíola, neste momento, resolve apresentar o livro? Como é que isto tudo se processou? Já agora eu quero saber, que não sei. Pronto, Imagino. Vou tentar resumir. Durante todos estes anos, não ficou esquecido, claro, eu fui reunindo cada vez mais informação. Pelo menos por mim. Cada vez mais informação. Pronto, e juntando a que já tinha, não é? E, entretanto, levei isto a congressos, no fundo também para divulgar mais o trabalho, claro, para lhe dar um bocado mais de peso. Muito bem. Um colega meu, o arquiteto Rui Torre, chamou-lhe a atenção a esta situação e, como é da minha dela também, enfim, sentiu que nós deveríamos fazer alguma coisa pelo edifício e contactou-me e conversámos. E com base, eu na altura tinha escrito um artigo para o Centro de Estudos Regionais e fiz uma conferência também e pegámos nesse artigo como base para justificar, digamos assim, a importância daquele local, daquele edifício. E quando falo no Paço de Paredes, eu não estou a falar só no edifício em si, estou a falar num território, na zona envolvente, no território. Mas, de qualquer forma, nós pegámos nesse artigo e tentámos, através da Junta de Freguesia, tentámos contactar os responsáveis da Câmara Municipal, até demos uma sugestão que seria... o edifício que está lá será de finais do século XV, o inicial, inícios do XVI. Mas nós, enfim, pelo estudo que foi feito, pelas conclusões a que se chegou, não só eu, mas outras pessoas que também já estudaram aquilo, aquele terreno aparentemente terá algo mais antigo por baixo. Mesmo no próprio levantamento, quando eu andei lá de fita métrica, no edifício principal, que falamos, não é? Que é do século XV, XVI, há portas semi-enterradas, ou seja, o que dá a entender que há ali qualquer coisa que foi feito por cima de algo que já existia. E nós até chegámos a falar nessa situação de, por que não, uma parceria, por exemplo, com uma faculdade para fazer uma intervenção arqueológica, não sei, enfim, por exemplo, não é? Mas o que nós queríamos era que houvesse um diálogo e que aquele edifício que houvesse uma solução para ali, não é? Eventualmente até, que isso era outra sugestão que eu tinha feito na dissertação, a parte de cima do terreno está junto à estrada nacional que vai para Perre. E a parte de cima é toda urbana, ou seja, quando eu digo que é urbana em termos de PDM, digo que é possível construir. E dar essa possibilidade aos proprietários na linha junto à estrada, percebo, poderia ser uma compensação, digamos assim. Porque também tem aquilo ali parado, também, claro, tem parado. Também é justo, de certa maneira. E no fundo, aquela intervenção da autoestrada mutilou um bocado... qualquer expectativa que aquilo pudesse ter, não é? Pronto. Exatamente. Isso seria uma compensação, eu acho que era perfeitamente viável. Eu penso que não quero estar a adiantar nada porque não tenho a certeza, mas penso que a Junta de Freguesia atual que teria abordado a Câmara também nesse sentido, para ver se poderia... Pois, com certeza. Pronto. Enfim, os anos foram passando e depois eu tive uma conversa com esta junta de freguesia e falou-se na tese e falou-se na possibilidade de publicação. E isso foi para a frente. Esta publicação, eu quero dizer, obviamente, que a publicação não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é que se chama a atenção para a situação daquele edifício. Claro, a publicação é só uma desculpa. Mas, pelo menos, sempre é um alerta, não é? Sim. É um alerta e é algo que, ao desaparecimento daquele edifício, ficará registado. Ou seja, a vantagem de uma publicação é isso. Ficará registado, não ficará guardado. Sim, não ficará guardado. Estas apresentações e estes programas de divulgação, como o da Laurinda, etc., são importantes porque isto é um edifício que, se calhar, só pessoas dos 60 anos para a frente é que conhecem. Claro. As pessoas da minha geração já não conhecem, as mais novas pior ainda. A minha dela tem não é um problema, eu ia dizer um problema, mas não é um problema, enfim, é uma característica que é um dormitório. Nós não podemos fugir a isso, agora mais que nunca. Agora mais que nunca.
Há muitas pessoas que vêm de fora e, obviamente, não têm relação com essas... Nem sabem, não é? Não sabem. Claro que há quem se interesse mais, há quem se interesse menos, mas o que é característico da freguesia é isso que dá qualidade aos lugares, acho eu, claro. enquanto arquiteta, deve permanecer. Muito bem. Para além disso, e um bocado na senda dessa qualidade dos lugares... A Miedela tem uma dimensão tão grande e que tem muito poucos espaços de estar, de convívio, por exemplo, a Ronda organiza sempre nas festas da Miedela aqueles momentos musicais, culturais. São apenas apontamentos. Que são certo, mas onde é que os fazem? Mas onde é que os fazem? Na Capela de Santo Amaro, não é? Com o trânsito a passar, fica muito caro pagar o corte da estrada, não é? Já se fez. Claro. Mas neste momento ninguém assume, nem nós tampouco, não é? Claro, mas pensando nisso, esse problema existe, porque querem fazer num local que tenha qualidade arquitetónica, que esteja relacionado com a história, claro, mas depois não tem outra alternativa. Pois não. Só se for outro sítio que tenha algum apontamento histórico. Claro, também, não é? Mas a freguesia é grande demais neste momento para não ter... um espaço de qualidade. Sim. Mas não há. Mas depois também nós vivemos ali. Só para fazer aqui um ponto de comparação. Não sei se bem, se mal, mas acho que estão os dois a brigar pelo mesmo. Subimos o monte, não é? E chegamos a São Francisco. Sim. E é uma dor de coração aquilo, não é? Porque eu conheci também São Francisco ainda em pé, digamos claro. assim. E a história que aquilo tem, as lendas que se contam acerca de São Francisco, que é uma ligação à cidade subterrânea... Lá está, se calhar não há nada, não é? Mas pronto, sim. Ou talvez haja, sei mas lá. Mas também isso é etnografia, não é? Também isso é etnografia. Também lá pois está, claro. Essas e depois histórias. A gente imagina o que poderá ter acontecido nessa passagem, a velocidade com que as pessoas chegavam cá abaixo ou não, se realmente era assim, claro. se vai ter as Carmelitas ou não vai, que essa é uma das hipóteses. Não está destituído de todo, não é? Mas daí até ninguém fez o estudo até hoje, que eu saiba. Pois, não. Era mais fácil reconstruir São Francisco. Não sei, em termos de obra, não sei se seria, porque o acesso é complicado. O que está lá ainda de pé, não Sim, é? Porque tem mais coisas de pé. Não sei. Acho que ambas estão... O vandalismo também foi enorme. Sim. Ali, aquelas pias que eu ainda conheci, as pias de água benta, que eram peças inteiras, metidas na parede, deve eu conheço. lembrar-se. Sim. A última, que estava lá quase a sair, já desapareceu. Pois. Mas pronto, nós vamos continuar já a conversar. A Fabiola escolheu com certeza uma música para a gente pôr agora no intervalo e daqui a bocadinho voltamos à nossa conversa. Até já. FM. Então, retomando a nossa conversa, estamos aqui a falar de um tema que a todos nos diz respeito, a Casa de Paredes, o Couto de Paredes, o Paço de Paredes, como lhe quiser chamar, é tudo a mesma coisa e revela-nos uma situação extremamente degradante, porque está a perder qualidade e é nesse sentido que estamos a falar de um trabalho que foi feito há uns anos pela arquiteta Fabiola Franco Pires e que nos mostra uma possibilidade, penso eu, até de voltarmos a ter o Couto de Paredes vivo. Isso era bonito, não era? Era a realização de um sonho, penso eu. Era maravilhoso. Mas o livro não tem isso. Eu vou dar essa explicação. Não... Desculpe interromper, mas segundo me parece, tem uma planta ou não? Tem um levantamento. Tem um levantamento então do existente há 16 anos atrás. Pois, exato. Há 16 anos atrás. Não, realmente a dissertação de mestrado tinha a tal proposta que eu falei há pouco, não é? Do tal Centro de Estudos Etnográficos e da reabilitação do edifício antigo. No livro eu decidi não pôr, por uma questão muito simples. É um exercício académico. Sim, o que interessa é agora a reflexão sobre as potencialidades daquele lugar. No entanto, tem no final algo que já tinha na dissertação de mestrado, que é uma proposta de vários percursos partindo do Paço de Paredes, pelas freguesias limítrofes, porque aquilo, no fundo, acaba por ser o centro de uma série de pontos de interesse, também patrimoniais,
que ainda se podem fazer por caminhos antigos. Posso dar alguns exemplos: a Ponte do Arco, aquela capela pequenina cá em Perre, que também tem a ver, era uma circunscrição antiga que abrangia aqui. Que está no meio dos campos, não? Está no meio do campo, sim, junto ao campo de futebol. Sim. Enfim, o Rio Lima, a Ínsula, as outras quintas também da Miadela, umas mais antigas que outras, as que restam. Ou algum bocado delas, não é? Umas mais antigas que outras, não é? Mas ou seja, ainda existem os traçados que nós podemos reconstituir para passar por esses lugares e, no fundo, atribuir-lhes a importância que tinham em cada século, digamos assim, não é? Fazer essa leitura do espaço a partir daquele lugar. Isso seria, por exemplo, enfim, nas alternativas que se poderia aplicar como função daquele espaço, o centro de uma série de percursos, guiados ou não é? Sim. Para que, ou seja, para que aquele lugar não fosse um espaço fechado em si mesmo, para que abarcasse a freguesia. Sim, pois não ser só aquele lugar, mas dar a hipótese de percorrer outros. Sim, de valorizar outros pontos ali à volta. Aquele e relembrar os outros, não é? Sim. Isso era interessantíssimo. Como me lembro lá em cima do Penedo também, o Penedo Furado, que toda a gente acha aquilo estranhíssimo, e não é? Claro. Enquanto todos os Penedos estão normais, digamos assim, aquilo está cheio de cavidades e também tem uma série de lendas associadas. Sim. Até parece que a Virgem Maria com a criança fugiu para o Egito por ali, pernoitou. Há coisas muito engraçadas. E então, por que não? O imaginário popular leva-nos a coisas fantásticas. Mas é uma pena realmente que nós assistamos a esta derrocada total e provavelmente, se calhar já não será, para mim pelo menos, haverá um dia em que alguém tenha possibilidades, ou um conjunto de pessoas, e que queiram fazer alguma coisa e, se calhar, não terão essa possibilidade pela falta de referências e até de marcas, não é? Sim. Que estas coisas vão se perdendo, apesar de ser o granito e de ele ser forte, como não se dura tem para notado, sempre. como se tem notado, apesar de tudo, não dura sempre. Portanto, há coisas urgentes a fazer. Falou há bocado aí num assunto muito interessante que eu acho piada, porque aqui em Viana, principalmente, eu sou de cá, não me interessa o que se passa nos outros sítios, mas deve ser assim um bocado do género. Nós pegamos no folclore, na etnografia e mastigamos isto tudo, não é? Moemos e depois sai um produto qualquer dali. Sim. Esta diferença entre etnografia e folclore, porque o folclore sabemos que foi um fenómeno que, pronto, se foi criando, não é? Ao passo que a etnografia fala da nossa condição de seres humanos num certo lugar, não é? E o que nós conseguimos apreender e suportar daí. Sim. E deixar ficar e receber, etc. Portanto, isto é uma coisa um bocado mais séria, digamos assim. É mais embora abrangente, tudo seja sério, a história dos povos é realmente uma coisa muito que se tem de ter muito cuidado, conforme estávamos a falar há pouco. Dá-lhe a ideia que em Viana, para além de se preservar bastante certas coisas, também não estamos a estragar tudo, não é? Mas, como noutros sítios, com certeza há muito a fazer, não é? Sim, há sempre muito a fazer. Há sempre muito a fazer. E se não andarmos depressa, esta geração de que falou há pouco, é um facto. Quando nós desaparecermos, as experiências que nós vivemos, já ninguém mais poderá transmitir. Os nossos filhos podem falar delas, mas não estiveram lá. Sim. Ou estiveram muito, muito superficialmente, não é? Já era uma representação, digamos assim. Nós vivemos coisas na Miadela. Eu, por exemplo, recordo-me, e já registrei, claro, o que estava ligado ao pão de milho, uma coisa fantástica e até carinhosa, digamos assim. E é muito interessante ouvir as pessoas ainda, que eu consegui ainda ouvir falar as pessoas do que faziam. Sim. Com a broa, como nós lhe chamamos, e assistia à moagem da farinha e dessas coisas todas, a que lhe chamo até ouro branco.
E depois, comparativamente com o Alentejo, houve ali algumas, porque esse livro foi apresentado na Casa do Alentejo, por uma alentejana, e ela chegou à conclusão que afinal havia tantas coisas que nos ligavam e que parecia que éramos tão diferentes e no fundo tínhamos pontos comuns. Não acha que uma cidade como Viana deveria ter estudos obrigatórios, entre aspas, sobre todas estas temáticas, que no fundo são a raiz do problema, não é? Sim. O problema sendo um problema bom, claro. De que forma? Nós podemos ter um museu fotográfico, por exemplo, um museu da fotografia. Temos gente que deixou enormes legados por aí fora, não é? Sim. E não teme que isto, a curto prazo, digamos assim, porque isto passa tudo depressa, neste momento quase já é ontem, não é? Pois é. E passa tudo tão depressa, não lhe dá a sensação que nós corremos o risco de perder tudo e depois quem vier não sabe como há de fazer? Corremos sempre esse risco, não é? Sim, independentemente de tudo, não é? Independentemente de tudo. E é muito difícil abarcar tudo, não é? Com certeza. Ou seja, nós acabamos por, direto ou indiretamente, por estabelecer prioridades. E há coisas, claro, vão ficar para trás e há outras coisas que vão ser mais lembradas. A nossa memória, no fundo, funciona também assim, não é? Nós Claro privilegiamos certas claro coisas sim. em detrimento de outras, seja consciente ou Mas inconscientemente. estimulados chegamos lá rapidamente. Claro, É exatamente. Exato. Isso já estamos aí para o campo da psicologia, que eu acho que não é de nenhuma das duas. Fala-se de um assunto e a gente vamos, eu recordo-me que era assim, às vezes é isso. Eu, nesse aspecto, acho que até há alguma preocupação e algumas instituições na cidade que fazem esse trabalho. Pronto, desde logo, há alguns grupos folclóricos, claro, podem estar a fazê-lo de uma maneira mais ou menos errada, isso não me cabe a mim, não me cabe a mim julgar. Cada um é responsável pelo que faz. Exatamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Ao Norte, que faz muitos registros etnográficos. Ainda salvou aí muita coisa. Sim. Eles fazem um trabalho muito fantástico, sim, de facto, muito interessante. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um trabalho que eles fizeram, mas acho que ainda não saiu, nem sei se vai sair, que é uma pena, que foi a freguesia de Perre, que fez por causa daquela questão das águas. Ou seja, da distribuição das águas, da partilha, dos aparelhos de levar água de rega, tudo, exemplo, seja por gravidade, seja... Fizeram, não saiu, nem sei se vai sair, se calhar estou aqui Há de ser um dia. Sim, um dia a cometer alguma inconfidência, mas isso é muito interessante. É muito interessante. E nós na minha dela também tínhamos muito isso. Eu recolhi algumas coisas, não é fácil porque já não há muita memória. Os documentos são muito difíceis de encontrar. Porquê? Porque onde é que se encontram essas coisas? Normalmente nas questões do tribunal. Pois. Pronto, e como não há uma pesquisa, nós não chegamos ao arquivo do tribunal ou ao arquivo distrital e dizemos eu quero documentos sobre conflitos relacionados com água. Pois. Não, aquilo está, entre outras questões, com múltiplos assuntos e é muito difícil, é mais fácil chegar através dos nomes dos proprietários, por exemplo, que se nós soubermos que houve um conflito e que esse proprietário esteve relacionado, pois é mais fácil, claro. É muito difícil. Ou então as pessoas têm os documentos em casa, cópias, e rezar para que não as deitem fora, porque isso também acontece muitas vezes. Vêm papéis velhos. É mais fácil. Também porque às vezes é de difícil entendimento também, esse tipo de documentos, não é? Sim. E a pessoa vê para ali umas palavras pelo meio e tal, vai descobrindo, mas depois acaba por se acontece. Sim. As pessoas podem deitar fora. Sim, sem dúvida. Deitam trajes, quanto mais... Se eu lhe disser que conheço muitos trajes, não importa onde, que foram salvos da fogueira, talvez não acredite. Acredito. Ou compra, ou é para queimar. Não quero isto. Pois, não, isso é que é uma pena. Mas tu tens razão de ser também, não claro, é? Claro. De qualquer das formas, voltando à água... Sim. Que é um bocado como os trajes de Viana em certa época, as caixinhas que existiam em cima dos muros para fazer a derivação das águas e a libertação da água para determinados campos. Eu conheci isso muito bem em frente à minha casa e acho que ajudei
a misturar aquelas coisas sempre e nunca sabia para onde ia a água, mas tudo bem. Mas é engraçado, é muito engraçado. É uma coisa muito simples, quadrada, que tem várias portinhas, digamos assim, que se mudam conforme o interesse das pessoas. Nós temos uma rua no Calvário que se chama a Rua das Caixinhas. Das Caixinhas, exatamente. Porque aquilo tinha uma quantidade de caixas que direcionava a água para a Miadela, para aquela zona onde eu moro, para a Cova e outros. Com a inovação ou com a modernização, o que nós lhe quisermos chamar, tudo isso foi destruído. Hoje temos pena, os velhos canos de água continuam lá, num sítio amontoados, noutros ainda direitos e tal, que são umas peças enormes e bem feitas. Sim. E que felizmente ainda estão lá a um canto, noutros sítios ainda se vêem metidos nos muros. Sim. Mesmo pertinho da Quinta da Presa. Sim. Há lá uma casa que tem um muro enorme, cheio de quadradinhos, que era para onde corria o cano de água. São coisas muito simples, mas que, lá está, fazem parte da nossa história, a evolução veio daí, depois era realmente necessário ter água canalizada. Sim. E compreendo que as pessoas não deram muita importância àquilo. Lá está, como os trajes, não era uma fase em que tinham de andar de cântaro na mão e outras coisas do género. A velha fonte, sabe do que eu vou falar? Sim. A velha fonte da Quinta de Faria também secou, não é verdade? Sim. Porque foi cortada a água no monte. Sim. Que era a mesma que vinha para a minha casa e aquela água nunca faltaria ao passante. Sim, como lá diz, não é verdade? Falta, lá está sim, escrito. Está lá realmente escrito, mas não passa daí. Portanto, ao longo dos anos nós assistimos a muitos, a tantas mortes, não é? Sim. E depois temos uma certa pena de não ter feito registros, mas nós não tínhamos as possibilidades que temos hoje também, claro, não é? Hoje é mais fácil, e talvez. não se pensava nisso também. De qualquer das formas, acho muito bem que hoje as pessoas, quando veem certas coisas desaparecer, se insurjam, que façam qualquer coisa para as manter, porque é a única maneira. Sim, e às vezes não é suficiente. Mas mesmo assim alerta-se para alguma coisa. Ou pelo não menos é? regista-se, que também é importante, não é? Todas essas pequenas coisas. Estamos a falar da Casa de Paredes, eu podia falar de outras coisas, não é? Ainda ontem comentei com a pessoa que vai fazer a apresentação, que é o Dr. José Carlos Loureiro, que uma coisa que a mim me faz muita impressão, por exemplo, enquanto arquiteta, e às vezes é por desconhecimento, pronto, não vou aqui martirizar as pessoas, não é? Mas é por desconhecimento, porque, vou dar um exemplo, as casas dos lavradores na Miadela eram normalmente caiadas. Eram 100% caiadas, eu diria quase 100% caiadas. O que não era caiado era muitas vezes os anexos agrícolas, ou seja, a parte produtiva que não tinha tanta representatividade social, digamos assim, não é? Que era a parte prática. E a cal era um produto caro. A cal não era originária daqui, não é? Vinha de barco e depois era transformada aqui. Hoje em dia há a moda de despir essas casas. Eu não percebo porque é que a pedra tem de estar à mostra em tudo quanto é casa que não condiz com a traça da casa, na maior parte dos casos. E estamos aí cheios de... Na Miadela estamos cheios de exemplos. Pois estamos, infelizmente. E é uma pena. Porque mesmo o próprio aparelho, quando se descasca a casa, nós percebemos que aquilo não... que o aparelho é fraco. Ou seja, não era para estar à vista. Não é por pianho, não é um aparelho bem feito, bonito, bem talhado. É irregular, é pequenino. Salienta ou não em certos sítios. Exatamente, ou seja, aquilo era para estar caiado, muito mais quando as casas têm aquelas guarnições à volta das janelas, das portas, salientes em pedra. Sim. Ainda é pior, ainda fica pior ainda. Não é? Quando não as tinha, vemos ainda raríssimos exemplos, mas vemos que elas eram caiadas a branco e aqui nesta zona havia muito o cinzento à volta. Havia outras cores, mas havia muito o cinzento à volta e em baixo, por causa da chuva. Sujar, exatamente. Mas se usa no Alentejo com o azul e o amarelo, não exatamente. Eu lembro-me que eu vi uma vez pintar esse rodapé, chamamos assim, sei lá, sim. Não é? Não sei se é a palavra certa. Lambrim, rodapé. É isso. E era engraçado que o sujeito que estava a pintar arranjava um fio com tinta e largava para a parede para marcar o traço. Sim, para ficar direitinho. E eu nunca tinha percebido como é que aquilo estava tão direitinho sempre e depois cheguei ali a ver. A marca. Achei piada como uma coisa tão simples dava um bom...
Mas tem razão, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca percebi, é que as pessoas agora tiram realmente o chamado reboco, não é? Sim, o reboco, sim, sim. Se lá está, primeiro impermeabiliza também, não é? Penso Sim, eu. também ajuda, não é? A evitar tanta umidade, não é? Nas A casas. umidade, o calor, porque o branco reflete. Sim, 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 sim. Também falei ontem, por acaso, da questão das parreiras que havia, muitas vezes, em frente às janelas, em frente às casas, que eram locais de sombra, para Sim, sombreamento. Sim, sim, sim. Que era um arrefecimento passivo, digamos assim. Sim. Fala-se tanto hoje em dia, não é? Do arrefecimento passivo das casas, de uma forma mecânica de o fazer. Toda a gente tirou, não é verdade? Toda a gente tirou. Isso também era a forma antiga de arrefecer as casas por dentro, de criar espaços de sombra onde as pessoas pudessem estar. Muitas vezes tinha um banquinho por baixo. Claro. Isso tinha um motivo, não é? Claro. Isso tinha um motivo e nesse caso era um motivo prático, que também acabou por desaparecer. Exato. Olha, no meu caso, na casa onde eu moro, uma das grandes diferenças que eu noto é que aquela casa foi construída para estar sozinha num certo sítio. Sim. Entretanto, fizeram uma série de vivendas na rua e aqueles prédios à volta. Sim. E dentro da minha casa, neste momento, não se pode estar. Aquece de tal maneira como nunca aconteceu. Pois, lá está, porque tudo isto estava estudado e de que maneira, não é? Sim, sim. Como aqueles grifos para a respiração da parte de baixo das casas, sim, muita sim. gente tapa e depois dá o apodrecimento dos soalhos, não é? Exatamente. Portanto, é engraçado, a arquitetura tem coisas fantásticas e pronto, são coisas engraçadas que uma pessoa não custa nada saber para evitar a degradação, não é? Sim, sim. Embora muitas vezes não dependa de nós evitar a degradação. Como vemos aqui, vemos nas nossas casas, enfim, montes de coisas que podem acontecer. Neste momento, o que é que está a preparar para ficar melhor, mais visível, mais cuidado? Se é que está a trabalhar em alguma coisa antiga, não sei. Bem, eu tenho uma tese de doutoramento que não terminei. Pronto, então está nessa, não é? Nem sei quando vou terminar, mas eu tenho recolhido e tenho partilhado com o grupo, com o grupo da Miadela e o de Portozelo, porque a tese pode demorar a fazer, mas eu acho que as pessoas também podem ter acesso ao conhecimento e acho que quando nós temos acesso às coisas é importante partilhar. Se eu não puder fazer, outra pessoa poderá, ou pode ajudar alguém, enfim. É sempre interessante nós, enquanto comunidade, partilharmos o saber, ele não ficar engavetado, nem ficar na prateleira das faculdades, que muitas vezes é o que acontece, infelizmente. A tese tem a ver com a propriedade, seja a propriedade da água, seja a propriedade da terra, tem a ver com essas relações familiares que surgem da propriedade. Tem a ver um pouco com tudo isso, não é? Com essas relações que eram prediais, mas ao mesmo tempo eram relações também pessoais, matrimoniais, testamentárias, etc. Tudo está ligado, não é? Tudo está ligado. Inclusive, há uma coisa muito interessante, eu tive necessidade de fazer um glossário quando comecei a recolher. Pois, imagino. Porque há termos... Sim, que não se chega lá. Não, há termos antigos que se usavam há muito pouco tempo, e quando eu digo há muito pouco tempo, no início do século XX, não é? Sim. Que se calhar as pessoas mais antigas ainda têm memória deles, a minha geração já não tem, mas a necessidade de fazer um glossário para perceber o que queriam dizer determinados termos. Há uma coisa que eu achei curiosa, que é, por exemplo, nos registros prediais, quando as casas tinham 2 pisos, chamavam-lhes muitas vezes casas-torres. A casa não tinha nenhuma torre. A casa não tinha nenhuma torre, mas lugar, lá está, que é outra coisa interessante, é a nossa componente na Miadela e noutras freguesias de Viana e do norte de Portugal, a componente da paisagem, digamos assim, da paisagem urbana, era o lugar, que era o lugar onde estava a casa, a horta, as pequenas dependências ligadas aos animais, às alfeias agrícolas, etc. É o lugar de casas-torre. Normalmente eram casas com 2 pisos. Assim, também. Mas podemos falar, por exemplo, das devesas,
que também hoje em dia não se sabe. Normalmente as devesas eram aqueles, ainda se vê algumas, muitas vezes aqueles aglomerados com árvores que vemos no meio dos campos. Sim. Penso que, e não quero estar agora a dizer asneiras, muitas vezes seriam de carvalhos. Enfim, há uma série de termos agrícolas, florestais que se perderam. O uso, por exemplo, da enso a cavalar, como é que era feito, os conflitos que estavam associados a ele, era um território apetecível pelas outras freguesias. Só que, pronto, pelo menos a parte ocidental seria da Miadela e a oriental, eventualmente, de Santa Marta. Há várias questões sobre isso. Há várias questões sobre isso. Enfim, há uma data de documentação da igreja, documentação civil, que nos retrata. Procurar, não é? Sim, sim, dá muito trabalho, não é? Dá. Dá a da igreja, o seu padre Vilar já me deixou ir lá recolher. E também os registros da igreja servem muitas vezes para dadas certas informações, não é? Sim, os registros da igreja fala dos paroquiais, provavelmente, sim, não é? E os batismos e aquelas coisas todas. Os batismos, os casamentos e os óbitos. Exato, dá para procurar pessoas. Neste momento há uma base de dados feita, só estou a aguardar que seja posta online para toda a gente ter acesso, mas se alguém tiver curiosidade e quiser saber alguma coisa específica, podem contactar, que eu não tenho problema nenhum em procurar. Foi começada pela doutora Glória Solé, quando ela fez a tese dela, e depois porque ela fez até 1850, ou seja, desde os primeiros, que são de 1593, salvo erro, até 1850. Isso é muito. E eu fiz de 1850 até 1911, que é quando é criado o registro civil. É muita coisa. É muita coisa. Quando é criado o registro civil e depois passam esses registros, deixam de estar na igreja, ou não deixam de estar na igreja, continua a haver, não é? Mas depois, como é criado o registro civil, são feitos no registro civil e, portanto, não estão disponíveis online. Isso teríamos que sempre ir ao registro e pedir. Portanto, há essa base de dados onde nós conseguimos perceber quais eram as famílias, ou seja, estabelecer relações entre as pessoas, o lugar onde moravam. Às vezes referem a casa onde moravam. Morava no Moinho X, morava na Quinta Y. Ou seja, conseguimos estabelecer ali. Encontrei escravos, por exemplo. Na Miadela, sim. Na Miadela, sim. Séculos XVII, XVIII, escravos. Sim. Às vezes os assentos de óbito são fabulosos, porque há padres que são muito descritivos. Que a pessoa morreu. Não diz sempre. Infelizmente não diz sempre. Mas às vezes diz as circunstâncias. Foi encontrada a boia no Rio, por exemplo. Coisas assim. Pronto. Ai, credo, não imaginava que tinha coisas dessas. Tem. Isso é a base. E depois há outros muito interessantes, que na Miadela, por exemplo, eu encontrei no arquivo uma série de 10 que eram os róis de confessados e os róis da desobriga, que era na altura da Páscoa, o padre anotava. É quase um circuito, as casas, quem morava lá, quem era o chefe de família, e depois quem comungava e quem não comungava, e também por aí fora, fácil, não é? Também era fácil. Pronto, mas o que é que isso nos dá? Claro, aquilo era um objeto de controle, não é? Mas o que é que isso nos dá? Isso dá-nos uma fotocópia, uma fotografia de como é que era, por exemplo, em 1835, quais eram as pessoas que moravam na Miadela, em que casas, quem é que morava com quem é que tinha criados, como é que eram os agregados familiares. Conseguimos perceber mais ou menos a localização de umas casas em relação às outras. Isso depois... E o conteúdo, não é? Conteúdo humano e conteúdo... O conteúdo, exatamente. Quem eram os excomungados? Cruzados com cartografia, nós conseguimos perceber a evolução e a localização das pessoas no espaço e até... Portanto, há muita informação. O problema é esse, há muita informação. Está toda espalhada. A Bea está sempre a aprender. Sempre. E espero que também quem nos ouve tenha gostado deste pedaço de conversa, que a gente vai por aqui fora, não é? Mas temos de acabar, que chegamos ao fim do nosso tempo. E queria agradecer-lhe primeiro por este trabalho, que já há muitos anos tive oportunidade o privilégio de ler, não é? Ou de, pelo menos tê-lo na mão, ver. Inclusive havia um CD também, não era?
Assim, eu tinha gravado em CD. Sim, tinha. Eu acho que foi por aí que vi. Sim. E pronto, é sempre bom saber que há pessoas que se dedicam a este tipo de pesquisas e de marcas do tempo que fizeram também parte do nosso tempo. E espero que da próxima apareça aqui já com um projeto para a Casa de Paredes, sonhando alto, não é? Sim. Vamos lá ver, tudo é possível, a gente nunca sabe. Portanto, olha, um bom trabalho. Obrigada por este e espero que realmente na próxima sexta-feira tenha muita gente a assistir à apresentação do livro. Eu espero lá estar também e parabéns pelo trabalho e ainda bem que a Junta de Freguesia se empenhou nesta faceta da sua vida que no fundo dedicou tanto tempo a isto. Sim. E vamos ter com certeza um documento nas nossas mãos valiosíssimo. Fabíola, obrigada. Até um dia destes. Obrigada então. Eu. Felicidades. Obrigada. Quanto assim já sabe, na próxima semana temos aqui encontro marcado à mesma hora e com um assunto diferente, com certeza. Fique bem. Até lá. FM